aqui a entrevista do Pedro Henrique. O Pedro Henrique deu uma entrevista aí que saiu na ESPN e eu quero ler ela junto com vocês. Audiência, peço para você que não for inscrito no canal, se inscrever no canal, deixar o like nessa live, hypar os nossos vídeos. Eu também convido você a se tornar membro do canal e seguir nossas redes sociais. Meta inicial de 50 likes. Sempre 50 likes, tá? Vamos embora. Santa Cruz dá primeiro passo para retomar espaço no Brasil e se espelhar em SAF e se espelha em SAF do Bahia. Aspas, ninguém inventou a roda. Essa matéria aqui é da ESPN, tá? O Santa Cruz dá seus primeiros passos para retornar espaço entre os principais clubes do Brasil. O acesso à Série C do brasileiro, conquistado há quase 2 meses, é reflexo de um trabalho que vem sendo realizado fora de campo e quase ninguém vê. Mais gestões fizeram a Cobra Coral perder protagonismo no cenário nacional. No ano passado, por exemplo, foi a primeira vez em sua história que o clube pernambucano não teve divisão nacional. Parecia o fim da linha. Até que, em janeiro de 25, o clube passou por uma assinatura de proposta vinculante para a compra de 90% das ações da SAF. O grupo, liderado pelos empresários Vinícius Diniz e Mascadá, ambos de Minas Gerais, teriam até 15 anos para investir 1 bilhão no Santa. Escolhido pelo grupo investidor para fazer um trabalho de consultoria, Pedro Henrique acabou se tornando o CEO do Santa Cruz. Em entrevista ao ESPN, o dirigente contou como encontrou o clube. Aqui são as aspas para o Pedro Henrique, tá? O Santa Cruz é retrato clássico de um clube grande que passou por gestões que não cuidaram adequadamente dele. Uma dívida grande que está consolidada entre 240 e 250 milhões, entre o que está na RJ e dívidas tributárias. Em termos estruturais, diria que há um patrimônio, há uma estrutura, mas está carente de cuidados, afirmou Pedro Henrique. Ele continua aqui sua fala. Temos o Arruda, que é um estádio raiz muito agradável. A torcida tem um carinho muito grande, mas está carente de intervenções. Precisa de melhorias. O clube tem o CT, o Ninho das Cobras, que tem apenas 2 campos. O clube usa o próprio estádio do Arruda para realizar treinos do profissional. Continua a sua fala aqui. O que encontro aqui é um clube que teve nos anos 90 uma estrutura entre as tops do Brasil, mas que não foi mantida e por isso está defasada. Completou Pedro Henrique, essa entrevista do Pedro Henrique aí, a ESPN Brasil, tá? O próximo passo de Pedro Henrique é ajudar na reconstrução do Santa Cruz. Algo parecido com o que ele fez no Bahia. Então, ó, o Pedro Henrique já fez isso no Bahia, tá? E o Bahia é o que é hoje, né? O dirigente assumiu o cargo de vice-presidente em dezembro de 2014, logo depois do Tricolor ser rebaixado à Série B. Depois, se tornou diretor executivo. Foram mais de 5 anos no clube, é muito tempo, tá? O Bahia, inclusive, é quem Pedro Henrique tem como exemplo quando o assunto é SAF. Em maio de 2023, o Tricolor vendeu 90% das suas ações para o Grupo City. Aspas para Pedro Henrique. Na minha concepção, a SAF do Bahia é a melhor do Brasil. Eu tenho de concordar com ele, tá? Não apenas pelo resultado que vem tendo, mas especialmente pelo parceiro. O Grupo City é um dos grupos mais ricos, se não for o mais rico do mundo, né? O Bahia ser uma SAF do Grupo City agrega um valor absurdo. Trouxe um investimento que mudou o Bahia de patamar. No dia 30 de novembro, a Assembleia Geral de Sócios vai votar para a aprovação ou não da proposta feita pelo grupo de investidores para a compra da SAF. A expectativa é que todo o processo seja concluído até o início de 26. Os investidores estão confiantes no trabalho que será realizado e projetam colocar o Santa Cruz entre os 3 principais clubes do Nordeste nos próximos 6 anos. Ele falou, Irã, 6 anos, 3 do Nordeste. 8 anos, 10 anos, 15 anos, né? Top 13 Brasil. Aspas para Pedro Henrique de novo. Eu me lembro, quando comecei o trabalho no Bahia, em dezembro de 14, o Bahia não era referência no Nordeste. Naquela época era o esporte. Importante a gente ter esses paradigmas para mirar e buscar. Ninguém inventa a roda. Não há nada de errado em copiar o que está sendo feito de bom em outros lugares. Destacou Pedro Henrique.
Acredito que os investidores precisam primeiro olhar internamente, entender a cultura do clube, os anseios da torcida. Nesse sentido, é um clube parecido com o Bahia. Uma torcida de massa apaixonada, talvez uma torcida que tenha sofrido mais do que a do Bahia. Santa Cruz chegou a ficar sem série, é uma torcida carente, que merece ser melhor cuidada. Ter as metas é importante, mas com planejamento estratégico. Ter um plano operacional, não só de curto, mas também de médio prazo, para colocar o Santa Cruz em outro patamar. Em 6 anos, as coisas mudam no futebol. Se a gestão for bem feita, acredito que é possível o Santa Cruz se colocar entre os tops da região Nordeste. É importante ter referência, entender que o que está sendo feito em clubes que já tiveram uma realidade similar de Santa Cruz, fazer esse caminho de crescimento ser o mais acelerado possível, finalizou Pedro Henrique. É com bons exemplos que o Santa Cruz vai reconstruindo seu caminho para voltar a figurar entre os clubes grandes do futebol brasileiro. Então, essa é a matéria da ESPN, onde entrevistaram Pedro Henrique, que vai renovar com o Santa Cruz, que vai ser o CEO do clube aí, né? Que é o CEO do clube. E o Pedro Henrique falou sobre outros exemplos para nos espelharmos, que é o exemplo do Bahia, clube no qual ele trabalhou e ele fez parte desse processo de transição da associação para a SAF. Hoje o Bahia é um exemplo no Nordeste. O Bahia já vai disputar a Libertadores, tá? O Bahia já vai disputar a segunda Libertadores seguida. Esse ano disputou, saiu na fase de grupos. Ano que vem vai disputar de novo. Dentro de poucos anos, o Bahia começa a disputar, a brigar pelo título brasileiro. Tá? Dentro de poucos anos, o Bahia começa a brigar pelo título brasileiro. Então, o Bahia é um time que, nos anos 80, teve o seu patamar de grandeza, campeão brasileiro. Nos anos 90, caiu para B, caiu para C, passou os anos na Série C. Teve um problema no estádio que ele mandava os jogos, que não era dele. Não é dele ainda. E hoje o Bahia retoma o protagonismo no futebol nacional. O Pedro Henrique usa o mesmo exemplo para o Santa Cruz. Nos anos 70, o Santa Cruz teve seu protagonismo, ficou entre os 4 maiores do Brasil, semifinalista do Brasileiro. Nos anos 80, conseguiu manter ali, mas já caiu. Nos anos 90 caiu para B, nos anos 2000 caiu para C, agora caiu para D, ficou sem divisão. E o Santa Cruz busca retomar o seu protagonismo no cenário, primeiro regional, que perdemos. Santa Cruz hoje é um clube estadual. Precisamos primeiro retomar o nosso protagonismo no cenário regional e depois nacional. E é isso que o Pedro Henrique falou aí em sua entrevista. Entrevista muito boa, tá?